Capítulo 2. Somos do mesmo material do que se tecem os sonhos. Nossa pequena vida está rodeada de sonhos. Shakespeare. Beancombe, 26 de maio de 1805. Audrey viu-me sentada junto à escrivaninha do nosso aposento, hoje pela manhã, e perguntou-me novamente sobre meus poemas. Cheguei a assustar-me com sua aproximação repentina, quando parou atrás de mim e espiou o livreto nas minhas mãos. Virei-me para ela com o olhar de advertência, mas sorri ao ver que ela me ofertava um sorriso encantador. Você está tão linda, Lola, disse aproximando-se mais. Seus cabelos estão dourados com a luz do sol batendo neles. Você é sempre linda, mas com o sol da manhã fica toda iluminada. Seus olhos ficam em um tom de azul tão clarinho e até seus cílios e sobrancelhas brilham como o ouro. Pois noto que a poeta aqui é você, Audrey. Deveria tentar escrever, sugeri animada. Mas, quando ela parou ao meu lado e tentou espiar novamente, sem demora fechei o livro. E pedi que não me espiasse de tal maneira, pois aqueles poemas eram muito particulares e encontravam-se todos inacabados. Ela fez uma expressão de mágoa, mas foi para a cozinha sorrindo e cantando. Então tornei a abrir o livreto e continuei a leitura das páginas já escritas. Entretanto, logo minha irmã retornou, avisando-me que mamãe necessitava do nosso auxílio na cozinha. Abri as janelas para que a brisa matinal arejasse o ambiente e, antes de atender ao chamado de mamãe, espiei a rua estreita e bucólica na qual moramos, onde casinhas praticamente idênticas enfileiram-se uma após a outra, do mesmo tamanho e formato, feitas de pedras fortes e rudimentares, algumas parcialmente cobertas de líquen, de um verde brilhante, e com telhados negros e tortos exibindo chaminés fumacentas. Do outro lado da rua, vi quando Benjamin, meu vizinho desde sempre, saía pela porta da frente da sua casa. E ao ver-me, fez-me uma referência, sorrindo. Como está a sua irmã, Sr. Benjamin? Tem recebido notícias dela? Perguntei-lhe, elevando o tom de voz. Há pouco mais de um mês eu vinha escrevendo cartas para Ellen, sem que recebesse outra em resposta. Ellen jamais deixaria de responder-me, então eu já estava preocupada. Ellen? Ele parou e virou-se enquanto abotoava sua casaca azul marinho. Minha irmã esqueceu-se de nós, pelo visto, mas iremos visitá-la em breve. E então ela terá de nos receber. Tenho certeza de que ela ficará feliz em vê-los bem, disse-lhe. Ah, como eu gostaria que ele soubesse o tipo de homem com o qual sua irmã se casara. Será que nem ao menos desconfiava? Não sei, pois mamãe escreveu a ela há algumas semanas e Ellen sequer nos respondeu, discorreu Benjamin. Ellen não faria isso, deve ter ocorrido algo com a correspondência. Tentei mostrar a ele como aquilo era inconcebível em se tratando de Ellen. Quem sabe deveriam antecipar a visita, mas não ousei sugerir isso a ele, apesar da minha apreensão. Quando for visitá-la, diga-lhe que estou com muitas saudades, pedi. Benjamin assentiu e despediu-se descendo pela exígua rua, sumindo em pouco tempo. Dolores, gritou minha mãe da cozinha. Apressei-me a atendê-la, pois sua voz era de irritação. Além disso, chamava-me pelo meu nome de batismo,
Encontrei-a com um balde na mão, exasperada com minha demora. Apanhe água com seu irmão e depois vão buscar legumes e leite. E então entregou-nos uma moeda e recomendou que não demorássemos. Fizemos o que ela nos pediu, andando alguns metros, até às proximidades da fazenda Fergus, onde um vizinho vendia leite, carnes, ovos e legumes para os nossos moradores do nosso vilarejo. Depois buscamos a água que armazenávamos em um reservatório nos fundos da nossa casa. Sei por que nossa mãe está tão ansiosa. O Sr. Burman voltará hoje para falar com nosso pai. Eu os ouvi conversando. Mamãe deseja muito esse emprego. Eu a ouvi dizer: esta é uma oportunidade única, então temos de nos sacrificar. Mamãe almeja mais do que nunca que o Sr. Burman permita que todos nós nos alojemos na ala de criados da sua mansão, contou Richard. Agora compreendo essa agitação toda, mas sacrificar o quê? Perguntei sem entender. Bem, espero que nosso pai consiga o trabalho, embora esteja preocupada com as mudanças que isso possa acarretar. Se todos forem trabalhar na House Flowers, isso implicará deixar nossa casa. Talvez seja esse o sacrifício a que mamãe se referia. Lola, não acho que você deva ser uma criada. Posso muito bem fazer qualquer tipo de trabalho, mas você e Audrey não. O futuro de vocês precisa ser melhor que isso. Não há mal em ser uma criada, Richard. Meu futuro será ótimo se eu sempre estiver com minha família. Claro que meu irmão tem sonhos muito maiores do que ser um criado. Porém, a nossa realidade não permite grandes devaneios, como os que Audrey gosta de sustentar. Richard sabe que não será um marinheiro ou soldado da realeza. Nem poderá estudar para melhorar de vida. Ele herdará tudo do nosso pai, e esse tudo é nossa simples casa em Bencombe, e nada mais. Então, seria mais correto chamar seus sonhos de desejos, ambições tão grandes como apenas ter uma esposa e uma moradia digna. Talvez trabalhar em um terreno próprio, plantando e colhendo algo com suas próprias mãos, cuidar da sua família com independência e ser feliz. Sobre a visita, Richard estava certo, pois, assim que retornamos, nossa mãe pediu que nos arrumássemos com nossos melhores trajes, para que, como nos disse ela, causássemos melhor impressão do que causaríamos com os trapos que usávamos no dia a dia. Em algumas horas, vimos uma bela phaeton parar em frente à nossa casa, e um senhor de meia idade trajado elegantemente descer da carruagem, sendo recebido por nosso pai e Richard, os homens da casa. Mamãe cochichou para nós. O Sr. Burman jamais deve ter sido recebido em uma casa pelos próprios donos dela, referindo-se ao fato de não termos criados para fazer essa cortesia. Para economizar as tão queridas folhas deste livreto, vou apenas dizer que não gostei do Sr. Burman e revelarei logo o motivo. Foram seus olhos. O que há naquele olhar para que eu o tenha repugnado tanto? Pensei muito sobre isso depois que ele se foi. Não era somente o olhar altivo de quem se sente superior, mas também a forma como me encarou enquanto se dirigia a mim, com olhos vidrados e sobrancelhas crispadas. Avaliava-me ou julgava-me por qualquer coisa que não pude entender. A maior parte da conversa foi entre meu pai e o tal senhor sozinhos, sentados próximos à pequena lareira da sala,
enquanto eu e meus irmãos tentávamos ouvir qualquer coisa, sentados à mesa da cozinha. Deus nos ajude para que dê tudo certo. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mamãe orava baixinho, de olhos fechados. Depois de conversar reservadamente com meu pai, o Sr. Burman veio à nossa pequena cozinha e, antes de se despedir, trocou conosco algumas poucas palavras, lembrando-se do que certamente meus pais lhe disseram no dia anterior, de que eu e minha irmã havíamos ido ao litoral de Weymouth. Ele perguntou, olhando-nos firmemente, se tínhamos apreciado o passeio, salientando sua surpresa por termos caminhado tanto, e acrescentando que, se soubesse que planejávamos tal aventura, teria nos mandado uma phaeton para que assim não precisássemos andar tanto. Que grande gentileza, senhor! Falei com simpatia. Agradecemos sua cortesia, porém jamais conceberíamos cometer um excesso desses, com sua bondade. Seria algo que eu faria com muita satisfação. Jamais supus que mocinhas tão delicadas pudessem andar tanto, são muitas milhas. De fato, gastamos mais tempo com o caminho de ida e volta do que nas areias de Weymouth, mas não somos tão delicadas e creio que o próprio passeio tenha sido tão agradável, justamente por causa do trajeto que percorremos. Eu mesma penso que não gostaria tanto de ir a Weymouth se morasse a 1 milha de lá. Expus-me ignorando o olhar torto de minha mãe pela resposta enviesada. Mostra que sabe apreciar a felicidade, independentemente de qualquer adversidade, respondeu o Sr. Burman olhando-me, com seus olhos grandes e tentando exibir um sorriso em seu rosto vermelho. Pensei em responder que a companhia da minha irmã, uma caminhada por um prado lindo, verdejante, e um litoral azul como a costa de Dorsetshire jamais poderiam ser nomeados de adversidades, mas me calei. Quando o visitante se foi, papai nos disse que havia conseguido trabalho, mas que por enquanto apenas ele iria para a mansão. Mamãe ficou satisfeita, pois nosso pai recebeu um adiantamento, uma quantia muito maior do que ele imaginava, e disse que melhoraremos de vida rapidamente. Papai cuidará da casa, dos jardins e de alguns serviços necessários para a manutenção da grande propriedade rural do Sr. Burman. Imagine, ele tem tantas casas que mal consegue passar um tempo em todas elas em somente 1 ano. Mamãe falou admirada. Sim. A House Flowers, na qual trabalharei e que recordo-me de ser uma mansão belíssima, é onde ele passa o maior período do inverno. No verão, parte para Londres, para as sessões do parlamento, contou-nos papai. Uma vida social agitada, com toda certeza, concordou nossa mãe. Só posso imaginar, já que nunca estive em Londres, que lá é maravilhoso. Quem sabe um dia o Sr. Burman não necessite de seus serviços. Em sua residência de Londres, idealizou com uma grande esperança nos olhos. Os de Audrey também brilharam. Pare com isso, Mary, pediu papai, um pouco irritado com a esfuziante alegria de nossa mãe. Sabe que faço tudo isso por vocês, mas não devem sonhar além do que temos hoje. Um dia de cada vez. Sim, um dia de cada vez, assentiu mamãe. Papai, como o senhor conheceu o Sr. Burman? Disse-nos ainda há pouco que se recorda da House Flowers, mas creio não ter nos contado sobre quando esteve lá.
perguntou Richard, avivando o fogo da lareira antes de virar-se para escutar sua resposta. Eu o conheci há muitos anos, antes de vocês nascerem e antes mesmo de conhecer sua mãe. Pode não parecer, por conta de toda aquela boa aparência que as roupas refinadas dão a um homem, e também pela minha pele mais enrugada e queimada pelo sol. Entretanto, eu e o Sr. Burman temos praticamente a mesma idade. Não achei que meu pai tinha razão em julgar que sua aparência era inferior à do nosso recente visitante. Quanto às vestimentas, até poderia concordar, porém eram apenas tecidos nobres que enfeitavam por fora. Meu pai possui uma vivacidade no olhar e saúde aparente em seu rosto corado, não aquele rosto inchado e vermelho, com olhos pálidos e sem brilho, como os do Sr. Burman. Considerei tudo isso em silêncio enquanto o ouvia contar a história de como se conheceram. Meu pai conhecia o pai de James, falou sentando-se em sua poltrona e olhando para todos nós como se fosse contar uma lenda. Ficamos em silêncio para ouvi-lo após aquele tom enigmático. James é o primeiro nome do Sr. Burman? Perguntei, interrompendo, mas atenta à narrativa que se iniciaria. Sim, ele se chama James Burman, confirmou. Bem, apesar de nossos pais se conhecerem, não era por frequentarem as mesmas rodas sociais. Meu pai era apenas um criado naquela mansão, assim como também serei. Naquela época, quando eu tinha em torno de 20 anos, passei alguns dias na House Flowers, por conta de uma nevasca que me impediu de partir em pouco tempo. Eu havia ido avisar meu pai que minha mãe adoecera e precisava de cuidados, porém eu mesmo pensava que não era nada muito grave. E meu pai concordou que devia ser apenas um resfriado ou qualquer indisposição por conta do frio, já que nossa casa não era bem aquecida. Fui convidado a permanecer entre eles até que parasse de nevar, e nesse tempo conheci James. Ele é o único filho do Sr. Henry Burman e herdou tudo com o falecimento do pai. Nos dias que passei naquela mansão, foi inevitável que nos conhecêssemos, pois tínhamos a mesma idade e James estava entediado por estar sem companheiros com quem pudesse conversar e beber. Colocou-me à mesa como se eu fosse o filho de um nobre, um amigo seu, e comi e bebi com ele até tarde. Eu não estava acostumado a beber tanto e já estava passando mal, ao passo que ele nem parecia afetado pelo álcool. Sugeriu que eu misturasse o vinho com água se tivesse um estômago muito fraco. E assim fiz, até que não suportei mais a bebida e apenas o vi consumir várias taças, além do conteúdo de uma garrafa inteira que já havia sorvido antes. Tive de praticamente carregá-lo até seu aposento, e depois de deixá-lo esparramado sobre a cama e tirar-lhe as botas, fui para o meu aposento na ala dos criados, que ficava abaixo dos aposentos dos patrões. Fiquei por quase 1 hora sem conseguir dormir, sentado na cama enquanto olhava pela janela com dores no estômago, quando vi uma claridade incomum em tons de vermelho brilhando no gramado e reluzindo em minha janela. Enfiei a cabeça para fora, olhando para o alto, e vi que das janelas do aposento de James saía muita fumaça. Corri pelos corredores e agitei o sino para a criadagem acordar. Berrei: fogo! Fogo no aposento do Sr. James! Agitado, subi depressa os degraus e segui para o local em chamas, encontrando James deitado em sua cama balbuciando coisas incompreensíveis. E então
Ele começou a tossir e abriu os olhos. Eu o arranquei daquele aposento e o deixei com os outros empregados que chegavam apavorados ao corredor. Pedi baldes de água e usei o que encontrei naquele local, pois havia água fria na banheira do toucador. Assim consegui abrandar as chamas e depois de alguns minutos conseguimos contê-las. As paredes de tijolos ficaram enegrecidas ao redor da janela e da lareira, mas todo o mais estava intocado. Os criados abriram a janela e arejaram o ambiente, expulsando toda a fumaça, enquanto James, jamais desperto com o susto, parecia enfim perceber o risco que correra. Ele estava bem. Disse-nos que acendera sozinho a lareira e que estava tão tonto que não se deu conta da janela semi-aberta. Por isso o vento arrastou as cortinas para perto do fogo e trouxe as labaredas para uma cadeira e uma mesinha de madeira, que estavam próximas. Ande, vá logo agradecer ao Senhor. Como é mesmo seu nome? Perguntou o Sr. Henry Burman, com o senho vincado. Disse-lhe quem e chamava Christopher, e de imediato ele fez o filho se dirigir a mim e agradecer-me por ter salvado sua vida. Mas ele mesmo podia ter evitado isso se, quando me largou bêbado em minha cama, tivesse acendido a lareira e fechado minha janela. James falou após apertar minha mão. Fiquei em silêncio e aqueci. James ainda exigiu que o pai demitisse o funcionário responsável por acender a lareira, que não o tinha feito naquela noite, nem tampouco fechado as janelas. Era meu pai, que ficou pálido e reconheceu seu erro, mas o Sr. Henry Burman impediu que o filho demonstrasse essa autoridade, ainda mais se tratando do meu pai, um criado zeloso, e cujo filho havia salvado a vida de James. Sendo assim, o que posso fazer? Se o Senhor permite todas as inadimplências que os criados cometem, tal qual essa que quase me custou a vida. E saiu bravo, dirigindo-se a outro aposento daquele corredor, já que o dele estava com um terrível cheiro de fumaça. Que história! Já gosto mais do Sr. Burman, pai, do que esse Sr. Burman de hoje, exprimi-me chocada. O Senhor não teve culpa de ele se embebedar até perder os sentidos. Ajudou-o e ainda foi insultado. Foi exatamente o que o Sr. Henry Burman falou ao filho. James, se quer culpar alguém, culpe a si mesmo e suas extravagâncias. Beba menos vinho e não perderá a consciência. Podia você mesmo ter percebido a janela aberta e acendido a lareira com muito mais cautela, ou chamado alguém que o fizesse adequadamente, se julgasse necessário. Muito coerente. É totalmente inadmissível que um homem possa beber tanto que não saiba mais caminhar com as próprias pernas. Pior ainda, que depois culpe os obstáculos à sua frente por sua queda garantida, falei. Por isso nunca bebi mais do que uma taça de vinho depois daquela noite. Foi uma terrível lição. Veja, Richard, por qual razão sempre fui tão severo com você em relação à bebida? Disse papai olhando para meu irmão. Tal severidade havia gerado efeito, pois Richard praticamente não bebia e nunca o vi ficar sequer tonto por causa do álcool. Tudo o que é consumido em excesso faz mal. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo espírito. Respondeu mamãe com seus costumeiros trechos bíblicos. Mas o Sr. Burman era jovem e imaturo. O homem que conhecemos agora é completamente honrado, finalizou. Oh, que formosa aparência tem a falsidade!
pensei. Capítulo 3. O que interessa mesmo não é a noite em si, são os sonhos. Shakespeare. Bincombe, 5 de junho de 1805. Papai já está há mais de uma semana na House Flowers. Hoje recebemos sua segunda carta desde que partiu. A primeira missiva nos comunicava sua chegada e dizia que escreveria em breve com mais notícias. Já nessa outra carta contava que se adaptara bem ao trabalho e que o Sr. Burman havia permitido que nossa família o visitasse em sua nova acomodação na mansão, convidando-nos para permanecer durante uma semana. Fiquei surpresa com o convite para irmos à casa de campo do patrão de meu pai, ainda mais ao saber que ele mandaria uma barouche especialmente para nos buscar. Isso, a meu ver, é um tanto incomum. Audrey ficou eufórica com a novidade, e é de se entender sua empolgação, pois quase nunca somos convidados para ir a lugar algum, e muito menos temos a oportunidade de passear em uma rica carruagem, como certamente deve ser a do Sr. Burman, ou entrar em uma propriedade de tamanha magnitude. Creio que ter algo variado para agitar nossa pacata rotina pode ser agradável para todos nós, e começo a considerar que talvez minhas primeiras opiniões sobre o Sr. Burman estejam todas erradas, pois de verdade ele tem sido muito solícito conosco. O dia de hoje foi de grandes surpresas, pois também recebi notícias da minha querida amiga Ellen. Benjamin voltou da casa da sua irmã junto com a mãe e veio logo entregar-me a carta que ela enviou a mim. Eu estava com Audrey em nosso aposento e lia para ela em voz alta um livro de Thomas Malory, viajando pelas aventuras de Os Cavaleiros da Távola Redonda, quando escutei um assovio próximo à janela. Senhoritas? Benjamin sorriu e curvou a cabeça com elegância. Como estão? Estamos bem, disse Audrey, um tanto apressada, aborrecida com a interrupção na leitura. Que bom, disse ele, fazendo uma careta para Audrey. Ellen mandou uma carta para a senhorita Lola, anunciou, agitando o papel nas mãos. Saltei da cama em um só pulo. Larguei o livro no colo de Audrey e corri para a janela. E como Ellen estava? Inquiri apressada. Não quer ler a carta para saber? Ele recolheu a carta novamente em suas costas e sorriu. Nem brinque comigo, Ben. Dê-me a carta, mas também me diga o que achou da sua irmã. Tenho certeza de que, por ser um irmão atencioso, pode me dizer algo além das linhas que Ellen me escreveu. Agora que mencionou, disse, buscando qualquer pensamento perdido, Ellen está mesmo muito diferente. Diferente como, Ben? Crispei a testa e o avaliei. Ah, casada, penso que isso a deixou mais séria. Ellen quase não ri, embora tenha demonstrado muita alegria ao nos ver chegar. Creio que a sisudez do marido a tenha contagiado ou a deixado mais madura e menos brejeira. Falando no Sr. Thompson, ele nos disse que viajaria ainda esta semana, mas que Ellen não o acompanharia. Então mamãe sugeriu que ela passasse um tempo conosco nesse período em que ficará sozinha. Mas ele disse que gostaria que seu esposo o esperasse e que a traria para passar uns dias com mamãe assim que ele retornasse de Londres. Ele viajará para Londres novamente? Recordo que ano passado o Sr. Thompson deixou Ellen sozinha por toda a temporada.
Ele nos disse que são principalmente questões de negócios que o levarão a Londres. Ele precisa ir, falou Benjamin. Ellen também não demonstrou nenhuma vontade de acompanhá-lo. Se bem que minha irmã está tão apática que penso que já não demonstra muita vontade para qualquer coisa. Ah, bem, suspirei triste, isso não é nada bom. A brejeirice de Ellen é toda a sua luz. Ellen, sem isso, deixa de ser ela mesma. Suspirei mais uma vez preocupada. Em todos os casos, dê-me logo essa carta. Estendi os braços além da janela e fiz Benjamin me entregar a carta. Embora ele tenha ainda me provocado um pouco, ameaçando correr com a missiva em mãos. Assim que ele se afastou, sentei-me na janela e recostei-me em suas laterais, colocando o papel sob a luz do sol. Benjamin é muito irritante, disse Audrey, revirando os olhos. Ele é sempre tão impertinente. Audrey, Benjamin não é nada disso. Sorri olhando-a enviesado. Sabe aonde tantas implicâncias podem levar? Não. Ao altar, minha irmã, provoquei-a. O quê? Eu e Benjamin? E então ela riu como se eu falasse a coisa mais absurda do mundo. Não sei como pode pensar isso. Também não sei. Você é só uma menina. Então pronto, já parei. Também não sou uma criancinha. Não exagere, há muitos cavalheiros que certamente pensariam que já debutei. Se tivéssemos a oportunidade de sair mais vezes, quem sabe eu encontraria um pretendente. Audrey, está mesmo pensando nisso? Se estiver, saiba que não precisa ir muito longe para encontrar um cavalheiro perfeito para você. Sorri apontando a casa de Benjamin. Pare, Lola. Audrey me acertou com uma almofada. Leia a carta de Ellen em voz alta, pediu. Isto é uma carta particular, Audrey, não um romance ou uma peça de teatro. Proferi, balançando a cabeça ao vê-la curar e voltar os olhos para o livro que eu havia largado em seu colo. Com o coração palpitante, comecei a ler a carta escrita por minha estimada amiga. Querida Lola, há quem diga que todas as noites são de sonhos, mas há também quem garanta que nem todas, só as de verão. No fundo, isso não tem muita importância. O que interessa mesmo não é a noite em si, são sonhos. Sonhos que o homem sonha sempre em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado. Recorda-se, Lola, daquela noite quando eu, você, Audrey, Richard e Ben estávamos reunidos na pequena sala de minha casa, oh, saudosa casinha, e líamos Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare? Eu e você teimávamos sobre quem interpretaria Hérmia, a moça teimosa que fugia de casa para ficar com seu amado Lisandro, e não se casar contra sua vontade com Demétrio, um homem que ela não amava. Oh, lembra-se, eu e você queríamos ser a mesma personagem, e então acabei perdendo o papel, pois você foi muito mais obstinada e tão teimosa que acabou convencendo a todos. Realmente eu nunca poderia ser Hérmia. Pobre de mim, que nem de meu próprio destino soube me defender. A infelicidade se abateu sobre mim desde que meu casamento com Elmer Thompson foi acertado. Mamãe dizia que era para o meu bem e que essa seria a vontade de papai, se ele ainda estivesse entre nós. Sofri tanto, você sabe, pois mal o conhecia, mas imaginei que depois de casada, quem sabe eu pudesse amá-lo. Elmer é jovem e belo, não seria impossível me afeiçoar a ele.
Imaginei que com o tempo qualquer coisa parecida com uma aceitação acalentaria meu coração ao menos um pouco. E se ele fosse bom para mim, quem sabe meu amor fosse dele para sempre. Como me enganei. Quando pensei que não havia como sofrer mais, logo a vida me mostrou que sempre é possível cair mais fundo na dor. Por que digo tudo isso, escrevendo estas linhas para você, quando sei que este ato, além de não me ajudar com o meu pesar, ainda pode promover seu desespero e preocupação por mim, sem também poder fazer nada? Não tenho essa resposta, então peço que me perdoe pela angústia que porventura eu venha lhe causar, mas escrever esta carta parece ser uma forma de gritar. Se os primeiros meses do meu casamento foram de tristeza e solidão, hoje posso dizer que são de medo e dor. Não vou narrar cada cena de humilhação a qual fui submetida, nem as inúmeras vezes que pensei em fugir, mas apenas pedir que voltemos em pensamento para aquela noite feliz. Fecho meus olhos e nos vejo sorrindo, sentados no tapete fofinho de pele branca de ovelha. Vejo sobre a mesinha as xícaras de chá fumegantes que Audrey nos serviu, e ao meu lado, Richard nos fazendo dar gargalhadas, ao imitar a voz de Lisandro quando propõe a Hérmia uma fuga para a floresta. Hérmia foi mais feliz, ao menos lhe foi dada a permissão de decidir entre casar-se com Demétrio, morrer e converter-se à adoração da deusa Diana, e se afastar do convívio com os demais. Eu, Lola, teria preferido a morte ou o convento. Ah, teria, sim. Não me culpe por desejar isso, pois já não tenho mais esperanças de voltar a sentir meu coração bater feliz como antes. Então, já cheguei a desejar que os braços da morte viessem, como um beijo suave, que, enfim, meus olhos descansassem e minha mente pudesse ter sua libertação, já que meu próprio corpo tornou-se cativo. Talvez meu desejo não demore a ser atendido, pois ouvi dizer que a tristeza definha e mata, como se também fosse uma praga. Amanhã, Elmer viajará para Londres. Na verdade, está apenas esperando que minha mãe e Richard voltem para Bencombe para partir. Ficarei meses sem sua presença opressora, então estarei bem. Os dias em que ele não está aqui são os mais felizes do ano. Lola, quando puder, me escreva. Faça isso logo entre os meses de junho e setembro. Ainda estarei sozinha. Com carinho, Ellen Thompson. Oh, como doeu ler aquelas linhas tão carregadas de dor. Como senti saber que Ellen estava infeliz e sofrendo tanto, sem que eu pudesse estar ao seu lado, para lhe dar um pouco de força e mesmo que minimamente tentar reduzir seu martírio. Lágrimas escorreram suaves pelo meu rosto e minha garganta se fechou. Dobrei a carta em 3 partes e corri para fora de casa, deixando Audrey confusa com minha atitude. Lola, aonde vai? O que há nessa carta para que tenha ficado desta forma? Perguntou através da janela. É saudade de Ellen, respondi, forçando uma postura mais contida. Ellen está melhor que nós. Ela se casou muito bem e saiu deste vilarejo. Tem de ficar feliz por ela e não lamentar sua ausência, Lola. Recomendou-me com um olhar atônito. Oh, pobre criança, pensei. Ainda assim sinto saudades, limitei-me a responder. Audrey abriu os lábios como se fosse dizer algo a mais. Porém, afastei-me e segui pela rua do vilarejo com o passo apressado. Virei à direita rumo às pastagens abertas e, depois de andar meia milha, segui por um longo caminho de árvores e sebes. Subi a colina que tinha vista para o canal inglês
e enfim respirei fundo. Dali eu tinha a visão de Portchan e Bincombe, vilarejos vizinhos. Assim que me sentei para chorar sozinha, ouvi a voz do meu irmão chamando por mim e o vi subindo a colina em minha direção. Por Deus, Lola, como caminha depressa! Tive de correr para alcançá-la. Oh, Lola, está chorando? Perguntou, agachando-se ao meu lado, examinando meus olhos. Está sim. Diga-me por quê. Oh, Richard, isso é muito inconveniente da sua parte, pois vim aqui para chorar sozinha e assim não precisar responder perguntas. Falei com a voz embargada. É essa carta? É por causa dela que está chorando? Adivinhou ao olhar para minhas mãos e ver o papel já amassado. Com a letra bonita de Ellen que se destacava aos seus olhos. É de Ellen? Agora ela é a senhora Thompson. Ellen está casada. Corrigiu, sem ânimo, e mostrei a ele os dizeres na frente do papel, onde minha amiga escrevera seu nome de casada. Ora, sim, e daí? Deixou de ser Ellen? Ele fez uma expressão confusa. Temo que tenha deixado. Minha voz saiu como um sopro e suspirei fundo. O que quer dizer? São más notícias? Ellen não está bem? Questionou agitado. Sempre o mesmo Richard, sorri fracamente, fazendo perguntas para as quais já sabe as respostas. Sim, talvez eu saiba ou, ao menos, possa tentar adivinhar, pois se fossem boas notícias você não estaria assim tão prostrada após receber a carta da sua melhor amiga. Sei que suas saudades não derrubariam lágrimas por Ellen, se soubesse que ela está feliz. É, Richard, acertou. Mas não pergunte o que Ellen diz na carta, nem me faça mentir. Não perguntarei nada, mas venha aqui. Richard me puxou para um abraço e deixou que eu deitasse minha cabeça em seus ombros. Ah, minha irmã, que coração doce e derretido seu, que sensível à dor de todos, suspirou. Mas como ser indiferente? É Ellen. É minha sonhadora e bondosa amiga Ellen, pensei. Richard me deixou chorar em seus ombros até a angústia suavizar. Fiz como Ellen recomendou. Pensei em nossos momentos correndo pelas campinas ou quando íamos colher frutas no campo e nos perdíamos em nossas conversas e risadas. Quando líamos nossos romances favoritos até tarde e quando apostávamos corrida com Richard para ver quem chegava primeiro à colina.